Olá, boa tarde. Está começando mais um NT Sul aqui na telinha da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Bom começo de semana e muito obrigado pela sua companhia. Na edição de hoje, eu vou receber aqui no estúdio a repórter Thelma Tomás. E é dela a responsabilidade de trazer respostas para algumas perguntas da nossa audiência no quadro Responde Aí. E você vai ver também, a Prefeitura de Cachoeira do Sul continua adiando a demolição dos bares da Praia Nova. Com o argumento do bom senso, o Executivo tenta resolver pendências dentro do espaço. Uma delas é com um pescador que mora há 8 anos no local. O aspartame, um adoçante artificial amplamente utilizado em refrigerantes e outros produtos alimentícios, é possivelmente cancerígeno, segundo a Organização Mundial da Saúde. Campanha Aqueça um Pezinho arrecada mais de 400 pares de calçados em Cachoeira do Sul. E agora a turminha do Rotary Kids vai fazer as doações. A gente vai dividir entre escolas municipais, estaduais, aldeias indígenas e para pessoas que estejam precisando. No quadro Doraqui, Dorali, vamos aprender exercícios para tratar bursite. Vai colocar a mão lá posicionada na parede, a palma da mão bem espalmadinha lá, e vai caminhando com os dedos na parede aqui, ó. Sentiu que doeu um pouquinho? Para, relaxa, espera um pouquinho. E vamos de novo, dá mais uma caminhadinha. E na entrevista do dia, vamos saber detalhes do programa Desenrola Brasil. O Bernardo Miller conversou com um economista para saber quais as vantagens dessa renegociação. E como você de casa já sabe, o NT Sul tem aquele espaço que é sempre reservado para você. Você pode mandar a sua mensagem com uma informação, com seu recado, com uma reclamação, com uma boa notícia. O número do nosso WhatsApp é o 51997697129. Ou então, comente lá nas nossas transmissões ao vivo, no Facebook ou ainda em nosso canal do YouTube. Vá participando, o NT Sul desta segunda-feira já está no ar. E a gente começa essa edição trazendo dúvidas da nossa audiência. É dia do quadro Responde Aí. E hoje a responsabilidade de trazer respostas para os nossos telespectadores é de Thelma Tomás. Bem-vinda, Thelma. Boa segunda-feira. Boa segunda para nós, boa tarde para ti, Nunes, para quem nos acompanha em casa. Hoje as respostas ficam por minha conta. Isso aí. E olha, quero aproveitar para destacar para você que ligou a sua TV, está chegando em casa agora para almoçar. Às vezes a gente está no dia a dia, né, Thelma, e aí surgem aquelas dúvidas. Poxa, por que não resolvem tal situação na rua? Mas por que isso não é diferente? E às vezes a gente guarda isso só para a gente. E esses assuntos podem ser, quem sabe, uma boa sugestão para a gente ter uma sociedade melhor. Então, toda segunda-feira, um repórter, uma repórter por aqui para trazer respostas para a nossa audiência. Você participa pelo nosso WhatsApp 51997697129. Vamos para a tela responder perguntas então, Thelma? Vamos lá. Quem começa aí nos trazendo um questionamento? Vamos lá. A primeira pergunta é da Adriana Carvalho dos Santos. Minha casa fica abaixo do nível da rua e cada vez que chove, a enxurrada invade o pátio, causando transtorno. Falta canalização para que a água não entre para o pátio e até invada as casas em dia de maior volume de chuva. Já buscamos ajuda na prefeitura, mas nenhum retorno. E aí, o que podemos dizer para a Adriana? Pois é, Nunes, como tu disseste, isso às vezes são questões que acontecem na minha casa, mas também acontecem na casa dos vizinhos, acontecem na casa de outras pessoas da cidade. E esse é um caso típico. Tem muitas casas que foram construídas abaixo do nível da rua. Então, quando vem esse período de chuvas, enxurradas trazem esse transtorno todo, alagando o pátio, invadindo as residências, às vezes até inviabilizando a manutenção dos móveis. As pessoas acabam perdendo aquilo que conquistaram com o suor do trabalho, né? Então, a gente foi buscar respostas para isso com a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul. A primeira informação que a gente tem é sempre aquela de que se orienta na construção das casas que seja feito, então, o aterramento do terreno para evitar esse tipo de situação. Isso é uma norma técnica que normalmente deve ser obedecida. Mas nem todo mundo tem condições, inclusive financeiras, de aterrar às vezes os terrenos, e aí acontece essa situação como foi relatada pela nossa telespectadora. A Secretaria de Obras se manifesta no seguinte sentido:
Aquelas casas que ainda não foram construídas, que seja observada essa orientação técnica de aterramento dos terrenos. Para aquelas que a construção já é antiga, como é o caso da Adriana, que inclusive a gente tem uma imagem aí, eles fizeram uma pontezinha improvisada, sempre tem que estar abrindo um buraco ali para tentar fazer o escoamento da água e impedir que invada lá a casa dela. Essas pessoas devem procurar a Secretaria de Obras ou o Protocolo Geral da Prefeitura, registrar um pedido detalhando qual é a situação, o local, o endereço direitinho, explicando que existe essa situação de inundação por conta da falta de nível do terreno da casa e o nível da rua, que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, me informou o secretário Ronaldo Trojan, vai avaliar caso a caso e vai tentar solucionar dentro daquilo que for possível, Daniel. Muito bom, aí está então a resposta para a nossa telespectadora. Vamos aqui para a próxima questão, para a próxima pergunta da nossa audiência. Reitero, viu, para você que está em casa, tem uma dúvida? Manda para a gente, está na tela aí o número do WhatsApp para você também fazer o seu questionamento. Luiz Fernando, o problema da Martinho Lutero está voltando. A Prefeitura pintou as faixas de amarelo, proibindo o estacionamento de ambos os lados da via, no horário das 13h30 às 19h, aos sábados, domingos e feriados. Mas não é isso que tem acontecido. Está faltando fiscalização. E a gente tem vídeo aqui, né, Tem um vídeo que o Luiz Fernando encaminhou para a nossa produção. Olha aí, ó. Está sinalizado, como pode ver na lateral ali, de amarelo, que não pode estacionar, mas o pessoal aproveitando o sol, que pode aproveitar o sol numa boa, né, Nunes? Só não pode estacionar o carro onde está determinado que não pode, né, que é local proibido. Inclusive, a reclamação, até para a gente contextualizar aqui para a nossa audiência, né, tem uma reclamação anterior sobre o assunto que nós fizemos reportagem aqui, era aquela junção de muita gente, moto empinando, né? E aí os moradores em pleno sábado, em pleno domingo, querendo descansar, não conseguiam fazer isso. Então teve ali algumas medidas justamente para conter isso. Para aliviar um pouco a cabeça de quem está querendo descansar em casa, assistir um programa, ouvir a sua música, conversar com a família, com a barulheira, fica quase inviável, né? Porque a gente sabe que tem som alto, tem barulho de moto, como o Nunes agora falou, e às vezes isso passa do limite. Então era uma forma de controlar um pouco essa movimentação. O pessoal podia deixar o carro estacionado em outro local, que não fosse ali, para evitar essa aglomeração. Senta ali para tomar o seu sol, conversar, levar a família para tomar um ar. A gente que está sofrendo aí com o inverno, quando vem o solzinho, é a melhor coisa que tem, mas não pode infringir normas de trânsito, né? O coordenador de trânsito encaminhou para nós uma resposta, o coordenador aqui de Cachoeira do Sul, o André, diz que permanentemente o setor de trânsito tem realizado blitz, tem feito vistorias e, à medida do possível, né, contido esse tipo de situações. Mas o que acontece? Não há equipe, não há condições de permanecer fiscalizando todos os dias, 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. A gente sabe que existe aí uma restrição no pagamento de horas extras, né, Daniel? Então essas equipes de trânsito ficam reduzidas nesse período também, nos finais de semana, por conta dos cofres da Prefeitura que estão passando por dificuldades. Sempre que possível, a fiscalização está atuando, segundo o coordenador de trânsito, mas existe essa permissibilidade, dos motoristas, porque eles sabem que a fiscalização não vai estar permanentemente lá. Então, acontece isso que está aí mostrado no vídeo. Inclusive, o Luiz Fernando hoje de manhã foi lá, para nosso repórter aí, foi lá e fez uma foto mostrando que tem inclusive a placa lá determinando, está aqui, ó, sábado, domingo, feriado, da 1 até as 19 horas, proibido estacionar. O pessoal não está respeitando, né? Então, frente a essa mobilização, e inclusive a gente falando aqui, normalmente a gente vê algumas movimentações acontecendo, né, Daniel? É possível que no próximo final de semana a fiscalização de trânsito esteja atuando de maneira mais incisiva lá por aqueles lados. E como diz o ditado popular, né? Se tem placa, tem história. É verdade. Então, gente, está aqui a placa, né, destacando que é proibido estacionar. Se é proibido, é proibido. A gente precisa respeitar, né? E isso é mais do que uma questão de respeito com os moradores, né? Tem uma legislação que implica e que a gente sabe que pode trazer, inclusive, alguns efeitos aí para os motoristas que não respeitarem. É isso aí. Vamos adiante aqui, tem mais gente participando com a gente, tem mais questionamentos e a gente traz resposta por aqui. É a Nath Talovitz, um assunto bem importante aqui. Tem a ver com segurança, serviços que têm que ser prestados, né? Isso mas aí. Segurança em primeiro lugar. Hoje um funcionário da Corsã veio até minha casa para fazer a troca do hidrômetro, sem qualquer aviso prévio. Até aí tudo bem. O que me chocou foi quando eu olhei as câmeras de segurança
e vi que ele tinha uma chave mestra e tentou abrir o cadeado do meu portão, mesmo com o cachorro solto no pátio. Sei que no contrato consta o direito de acesso ao hidrômetro, mas quando os moradores estão trabalhando, é correto invadir a casa? Pergunta aqui a Nath. Pois é, essa resposta é uma resposta complexa. Na verdade, assim, ó, existe mesmo essa liberação da Corsã entrar no portão da tua casa e acessar essa área externa para ter acesso ao hidrômetro. Isso está previsto no contrato. Todos nós, quando assinamos o contrato, liberamos o acesso do funcionário da Corsã 24 horas por dia, 7 dias durante todo o ano, para ter acesso ao hidrômetro, seja para medição, seja para conserto, seja para substituição. Esses avisos prévios não existem, não são previstos de forma contratual. Então, como tu assina o contrato liberando o acesso, a princípio, independentemente do dia, o funcionário está autorizado a ingressar nesse espaço para prestar o serviço. O gestor da Corsã em Cachoeira do Sul, Neurildo Dassi, me explicou hoje pela manhã que cumpre essas normas contratuais que todos nós assinamos quando fazemos essa ligação de água em casa. O que aconteceu nesse caso específico e acontece com outras pessoas também com relação ao uso da chave no portão? Ele disse que de forma contratual entre a Corsã e o usuário, muitas vezes é feita a substituição do miolo desses cadeados e desses acessos por uma chave que é de acesso universal. Então, é combinado entre o usuário e a Corsã, que sabe que realmente aquele lugar é um acesso dificultoso, o horário de serviço da pessoa é o mesmo de funcionamento da companhia, então é preciso ter acesso ali para fazer a medição. Em comum acordo, eles têm essa chave que abre todos os portões que tem esse miolo que é considerado padrão. Então, no caso dela, da Nath, no caso, ela não tem esse acordo com a Corsã e por isso o funcionário fez a tentativa, porque ele não tem como saber quais são as casas que têm esse acordo, quais não são. Tanto que ele não conseguiu ingressar. A questão dela, inclusive, ela fala, a gente não colocou todo o relato, ela fala que o cachorro poderia ter saído e o funcionário não ia colocar o cachorro de volta, que tem uma série de questões aí. Talvez por isso, inclusive, ela não tenha feito esse acordo de acesso ao pátio dela. Mas isso tudo é previsto em contrato e funciona para mim, para ti, para todo mundo. O funcionário tem que ter esse acesso livre até o hidrômetro, porque ele é de responsabilidade, de propriedade da Corsã, porque a gente só contrata o serviço, mas inclusive o hidrômetro é da companhia, né? Outra coisa que ele deixou claro, todos os contratos novos, inclusive, agora têm sido feitos no sentido de que o hidrômetro fica instalado na testada do muro, que é no acesso, ali no limite entre a tua casa e o passeio público, né, e a calçada, justamente para evitar esse tipo de situação. Quando acontece, como no caso da Nath, que o servidor não conseguiu acessar, não conseguiu fazer troca de hidrômetro, não conseguiu fazer a leitura, o proprietário da casa é notificado pela Corsã com um prazo para fazer esse ajuste, que daí ao invés do funcionário chegar para fazer a troca ou até fazer a leitura dentro daquele período, se ele não consegue, a pessoa é notificada para fazer a troca do hidrômetro para a testada do muro para evitar situações como essa. Então, já tem uma legislação clara e prevista dentro do contrato. Infelizmente, tem esse contraponto aí, né, de eventualmente eu estou trabalhando, o funcionário vai chegar e esses horários de funcionamento da Corsã coincidem com o horário de funcionamento do comércio, de boa parte dos serviços, que é quando a gente está trabalhando. Então, vai acontecer com outras pessoas, é preciso ficar atento aí e tentar, de repente, fazer esse manejo sobre um acesso que fique mais fácil ou da chave universal mesmo, para evitar esse transtorno todo aí. E termina sendo um constrangimento para os dois lados aqui, né, Thelma? Com certeza. Para o proprietário que tem o hidrômetro numa característica como essa citada aqui pela Nath, e eu imagino que para o funcionário da Corsã também, né? Com Você imagina, certeza. não tem um morador em casa, de repente tem um vizinho ali, estão entrando no teu pátio. Sim, né? E a gente sabe Então, que tem muitos casos aí, né, Nunes, de fraude, pessoas que se uniformizam, dizendo que são de determinada companhia, não sei o quê. É de se considerar os dois lados, né? É uma situação bastante delicada. Mas, nesse caso em específico, a gente precisa ficar atento ao que assina, né? Quando a gente assina o contrato, tem várias letrinhas ali que a gente precisa estar atento. Tá certo. Espero que a gente tenha respondido aqui a situação da Nath. Agradecemos, inclusive, pela pergunta, que eu tenho certeza que é de interesse também de muitos outros moradores de Cachoeira do Sul, daqueles que estão aí, né, recebendo o serviço da Corsã aqui no Rio Grande do Sul. É isso aí. Thelma, obrigado pelas informações. Olha aqui, ó, destaque para você que está em casa mais uma vez. Tem uma dúvida? Tem uma pergunta? Tem uma situação que acontece onde você está e você, quem sabe, até já fez contato com o poder público, não conseguiu
obter uma resposta satisfatória? Manda mensagem para a gente. Toda segunda-feira um repórter dá uma passadinha aqui no telejornal, no quadro Responde Aí. Então tá na tela o número do WhatsApp, 51997697129. Você pode enviar aí um vídeo, pode mandar uma foto ou um áudio, até detalhando aquilo que você está tentando questionar, e a gente traz aqui para a telinha. Hoje foi a vez da Thelma. Hoje Thelma, ficou comigo. muito obrigado pela participação. Uma ótima semana para todos nós. Boa semana para ti, para quem está em casa. Que a gente tenha uma semana com um pouquinho mais de sol e menos frio, né? Que tá danado. Assim esperamos. Obrigado, Obrigada. Thelma. Gente, a decisão judicial de acabar com as estruturas permanentes na Praia Nova, aqui em Cachoeira do Sul, está gerando uma verdadeira dor de cabeça para a prefeitura do município. Postergando a ordem de desmanchar os bares com o argumento de bom senso, o executivo tenta resolver pendências dentro do espaço. E uma dessas pendências é com um pescador que mora há 8 anos no local. Ele alega não ter para onde ir. Com a notificação do Ministério Público no sentido de cumprir a legislação ambiental vigente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul tenta, de alguma forma, atender a decisão judicial sem prejudicar os proprietários dos bares e também quem reside na Praia Nova. No início do mês, a Secretaria do Meio Ambiente mobilizou servidores para auxiliar os donos dos bares na remoção de utensílios que poderiam ser aproveitados antes mesmo da demolição das estruturas. O trabalho foi realizado. No entanto, a situação de um pescador aposentado ainda precisa ser resolvida. O seu Arno de Lima mora no local há cerca de 8 anos e ficou conhecido como um guardião da Praia Nova. Segundo ele, a decisão de ficar ali, perto do Jacuí, é em virtude do trabalho na pesca. Mesmo aposentado, ele não para, porque precisa manter recursos para sua filha que mora em Porto Alegre. Sair da beira do rio não será um bom negócio. Dependo do dinheiro de peixe. Eu tenho uma filha que eu ajudo. Tenho um filho agora, está me ajudando, em vez de eu ajudar ele. Mas se eu sair do rio, eu estou quebrado. Não adianta eles me dar um apartamento ou pagar um hotel para mim, que eu vou viver sempre dependendo de outras pessoas, né? E eu gosto de ser independente, eu gosto de me virar. Eu só me resta é pescar, né? Porque enquanto eu tiver condições, e daí talvez quando eu não tiver mais condições, talvez vá para um asilo. É o que resta. O secretário do Meio Ambiente, Geraldo Fogliarini, encaminhou a situação para a Secretaria da Inclusão Social, que tenta buscar uma solução para o caso. Pelo fato de receber uma renda fixa todos os meses, o pescador não se enquadraria em um grupo desassistido. Uma saída seria um aluguel social. Nós estamos designando um assistente social e uma psicóloga para tratar dessa questão. Já pensamos em viabilizar talvez um aluguel social para esse cidadão. Mas aí nós temos todo aquele critério, pelo que se sabe, pelo menos informações que se tem, que ele tem uma bela renda, né? Que ele não admite sair da beira do rio. Quer dizer, tem todas essas coisas que acabam criando um determinado empecilho. Mas nós só vamos poder tomar uma decisão verdadeiramente depois de passar por toda essa avaliação técnica. Com atraso na retirada das estruturas, o seu Arno trabalha na construção de um barco de madeira. A vontade dele é permanecer ali morando e tendo a possibilidade de continuar pescando. O melhor lugar, então, para o senhor é próximo do rio, que é onde você tira o sustento. Exatamente. De preferência, se eles me liberarem fazer um barco e deixar, como eu já estou fazendo o barco. E daí eu prefiro morar dentro do rio do que dentro do melhor apartamento que tiver dentro de Cachoeira. O secretário do Meio Ambiente trabalha para retirar os bares nesta semana. Para isso, é necessário uma mobilização com as demais secretarias no empréstimo de máquinas. A cheia do Rio Jacuí também pode postergar esse serviço. E olha, está sendo pago hoje o último lote do abono salarial do PIS e PASEP do ano de 2023. Vão ser contemplados trabalhadores de empresa privada nascidos em novembro e dezembro e servidores públicos com cartão de inscrição do PASEP com último dígito 8 ou 9. O recebimento dos valores é automático para quem tem conta corrente ou conta poupança na Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, ou no Banco do Brasil, no caso do PASEP. E esse recado é para os consumidores. Depois da passagem de 3 ciclones pelo Rio Grande do Sul,
O Procon Gaúcho faz um alerta importante. É considerada a prática abusiva elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços. Isso porque, após uma situação de desastres, é muito comum prestadores de serviços ou fornecedores utilizarem isso como justificativa para a elevação de preços. O Procon está atuando na fiscalização dessas possíveis infrações, buscando garantir os direitos de todos os gaúchos. Consumidores que se sentirem lesados devem denunciar. As denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais de atendimento do Procon via WhatsApp. O código de área é o 51 3287 6200. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A denúncia também pode ser feita através do site, endereço na tela para você, procon.rs.gov.br. Ou você pode procurar a delegacia mais próxima da sua residência para fazer o registro e, claro, não aceite cobranças abusivas. Gente, na semana passada, a nossa equipe esteve na Vila Piquiri a pedido dos moradores. A projeção de um inverno chuvoso e o risco de alagamentos e inundações gerou o pedido de socorro à Prefeitura de Cachoeira para a realização de limpeza nas valetas que atravessam a localidade e que escoam as águas das chuvas. E a gente veiculou aqui no NT Sul esse conteúdo. A boa notícia é que a Secretaria do Interior atendeu a demanda da comunidade. Já está limpa e desobstruída a grande vala que atravessa a Vila Piquiri, costeia a BR-290 e que desafoga grande parte do excesso de água das chuvas, que provoca alagamentos e inundações na localidade. Sob supervisão da Secretaria do Interior, a empresa terceirizada, contratada pela Prefeitura de Cachoeira, começou o trabalho na última quinta-feira e concluiu nesta segunda. Os moradores de propriedades por onde passa a canalização vão ser notificados para a limpeza dos bueiros. No início da última semana, nossa equipe esteve no Piquiri a pedido dos moradores, conferindo de perto essa situação. Imagens aéreas mostram a quantidade de valetas para escoamento das águas. Elas atravessam a vila localizada na parte baixa do relevo. Outro agravante é que existem muitas casas construídas ilegalmente em área verde junto às valas. Essas residências são atingidas pela água sempre que chove e as valetas transbordam. Gente, tem promessa de ser retomada na tarde de hoje a pavimentação da Rua Davi Barcelos, centro de Cachoeira do Sul. As máquinas já estavam próximas do local na manhã de hoje. E de acordo com a Secretaria de Planejamento, com a secretária de Planejamento, Cláudia Scarparo, os dias chuvosos prejudicaram muito o andamento da obra. Segundo a Prefeitura, o serviço de asfaltamento do trecho vai ser concluído nessa semana. Após a conclusão do capeamento, inicia a fase de sinalização da via. O trânsito na Rua Davi Barcelos, no trecho entre as ruas Santos Dumont e Duque de Caxias, está fechado. E foi publicada hoje a justificativa de conveniência de abertura do processo licitatório para licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. A publicação desse ato é uma exigência do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul para que se dê prosseguimento ao processo. Na justificativa, a Prefeitura argumenta a necessidade de regularização do serviço na área urbana do município, considerando a prestação de forma precária desde maio de 2014, devido à ausência de contrato vigente, dificultando assim a fiscalização do serviço e a sua qualificação. Segundo o procurador jurídico do município, Kader Sali, essa é uma das últimas etapas para a efetiva liberação do edital de licitação, prevista para setembro. A concessão, no valor de R$ 119 milhões, vai ter duração de 15 anos. A campanha Aqueça um Pezinho mostra que Cachoeira do Sul é boa de solidariedade. Mais de 400 pares de calçados foram arrecadados pelos pequenos que integram o Rotary Kids e capitanearam uma campanha que lançou um olhar para um item que fica meio esquecido quando o assunto é a arrecadação de agasalho, os pés. E os cachoeirenses mais uma vez atenderam ao chamado da solidariedade e ajudaram a aquecer os pés de quem mais precisa nesse inverno.
A campanha liderada pelo Rotary Kids, setor infantil do Clube de Serviços do Rotary Cachoeira do Sul Arrozais, arrecadou mais de 400 pares de calçados durante a vigência da campanha Aqueça um Pezinho, que dispensou caixas de coleta em 17 pontos da cidade durante um mês. No lançamento da campanha, nós mostramos aqui no NT Sul a Martina chamando a comunidade cachoeirense a contribuir com a iniciativa. Por favor, gente, ajuda nós. E hoje, a presidente do Rotary Kids, Sofia Buies, comemora o resultado. A campanha foi maravilhosa, a gente arrecadou 464 pares de calçado, sendo a maioria tênis, com mais de 300. Agora que vocês já fizeram essa arrecadação, bastante tênis principalmente, né, que vocês conseguiram arrecadar, vem a fase da distribuição. Para quem vai esses donativos? A gente vai dividir entre escolas municipais, estaduais, aldeias indígenas e para pessoas que estejam precisando. A presidente do Rotary Arrozais, Érica Chaves, que acompanhou o trabalho do time mirim do Clube de Serviços, destaca a importância do protagonismo dos pequenos e o belo resultado que a iniciativa trouxe. Esse Clube de Serviços de Crianças tem o objetivo não só de realizar os trabalhos sociais, mas também de levar as próprias crianças que fazem parte do clube, os ideais do Rotary, né, que é de família, amor, união, preservação no meio ambiente, cuidados com a saúde mental, várias ações assim voltadas para o bem-estar da família, da criança e também da comunidade que esteja necessitando. Geralmente, quando a gente faz uma campanha do agasalho, vem mais roupas, né? Muitas roupas e esquece dos calçados. Então, essa parte estava faltando. Então, o Rotary Kids, né, a equipe do Rotary Kids, né, organizou essa campanha pensando nessa parte dos calçados. Porque no inverno, né, até na questão de saúde das próprias crianças que não têm condições de ter um calçadinho, né, para preservar a saúde dela nesse tempo de rigor do inverno, né. E agora está na hora da participação do telespectador. A gente vai ver mensagens aqui do nosso WhatsApp, das nossas lives. Muito bem-vindo a você que está chegando em casa agora, ligando a sua televisão, se conectando também nas nossas transmissões aí pela internet. Obrigado pela companhia e um bom começo de semana para você. Vamos começar aqui pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui a Marília Castro. Agora há pouquinho a gente tinha a Thelma ao vivo na abertura do telejornal, trazendo respostas para nossa audiência, e a Marília está fazendo aqui um pedido. Eu sou aqui do Bosque, dá uma falada para os responsáveis pela estrada do Bosque, que é um buraco em cima do outro, tá horrível de andar, socorro, diz aqui a Marília. Então fica aqui um pedido de atenção, né, para a Secretaria de Interior do município de Cachoeira do Sul, que depois dessas chuvas, né, desse período assim de um tempo mais intenso, realmente as estradas de interior pioraram pelo que a gente está recebendo aqui nos relatos, né? Obrigado, Marília, pela participação. Karina da Silva está com a gente, Gelson Eliane Cruz, Heron Ventura Rodrigues também mandando seu bom dia. Obrigado, Heron, pela companhia. Vamos para a tela, mensagens do nosso WhatsApp e o número fica também na telinha para você participar e interagir com a gente. A Mônica Beskov está participando. Desde a chuva da semana passada, com a passagem do ciclone, esses fios ficaram caídos na rua Leopoldo Souza, próximo ao ginásio Chulipa. Temo pelas crianças que passam e não sabem do perigo desses fios. Acho que a prefeitura precisa verificar a quem deve responsabilizar. É isso, tá aí, né? Dá pra gente ver que os fios estão caídos. Tem que verificar aí se alguma fibra, né? De todo modo tem que ser retirado, né? Independentemente do risco, ou daqui a pouco é um fio que pode até estar energizado. Então é importante que haja essa fiscalização, como relata aqui a Mônica. Obrigado, Mônica, pelo alerta importante, né? Aliás, nesse ponto, em outros pontos também, a gente até já fez matéria aqui, reportagem, falando sobre a fiação que deixa assim tudo muito feio, dificulta por vezes a passagem de caminhões em alguns pontos, porque a fiação está muito baixa. Então são assuntos que têm que ser resolvidos, que precisam ser resolvidos aqui em Cachoeira, né? Edson Oliveira, as ruas Inácio Adolfo Charão, Feliciano Fortes, João Nunes e Francisco Amorim ficam no bairro Augusta e estão cheias de buracos. Espero que a Secretaria de Obras comece a trabalhar, porque até agora não tiveram aqui, diz o Edson Oliveira. Obrigado, Edson, pela participação. Registro feito aqui, a gente torce que esse serviço saia do papel. E olha, é hora de um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo para a semana. E ainda,
O aspartame, um adoçante artificial amplamente utilizado em refrigerantes e em outros produtos alimentícios, é possivelmente cancerígeno, segundo a Organização Mundial da Saúde. No quadro Doraqui, Dorali, vamos aprender exercícios para tratar bursite. Vai colocar a mão lá posicionada na parede, a palma da mão bem espalmadinha lá, e vai caminhando com os dedos na parede aqui, ó. Sentiu que doeu um pouquinho? Para, relaxa, espera um pouquinho e vamos de novo, dá mais uma caminhadinha. E na entrevista do dia, vamos saber detalhes do programa Desenrola Brasil. O Bernardo Miller conversou com um economista para saber quais as vantagens dessa renegociação. Intervalo rápido, a gente volta já. Estamos de volta na programação da TV Novo Tempo. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente neste comecinho de semana. Hora de almoço, hora de informação por aqui. E agora a gente dá uma olhadinha nas imagens da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Olha só que diferença para a semana passada, né? Que foi aquela semana ruim, com um tempo severo em muitos momentos, com ciclone. Hoje a gente tem esse céu assim, ó, azulzinho, azulzinho. Mas embora a presença do sol, tá frio, hein? Frio de rachar aqui no Rio Grande do Sul nesse começo de semana. A semana começa com sol e com frio, muito frio em todo o estado gaúcho. Em Cachoeira do Sul não tem previsão de chuva e todos os detalhes agora na previsão. Segunda-feira em Cachoeira do Sul tem o sol aparecendo desde cedinho com poucas nuvens e com muito frio. Temperatura mínima 4 graus, máxima 14. Terça-feira vai seguir com frio intenso e até mesmo com chance de geada ao amanhecer. Ao longo do dia, o sol predomina, mas o frio continua. Temperatura mínima 4 graus e máxima 12. Quarta-feira tem sol entre nuvens, sem chuva, e começa a aquecer um pouquinho à tarde. Mínima 6 graus, máxima 18. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A semana começou com muito frio no estado gaúcho, com geada, principalmente em regiões da metade sul e do centro. Conforme a Climatempo, há risco de alguma instabilidade na faixa leste do estado no começo desta semana. O sol aparece entre muitas nuvens, mas podem ocorrer pancadas de chuva de pouca intensidade a qualquer hora do dia. Na parte central, o sol aparece com algumas nuvens, enquanto no norte a nebulosidade tende a ser maior. A capital gaúcha e a região metropolitana de Porto Alegre têm tempo bom. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital, Porto Alegre, máxima de 16 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 14. Na região norte, em Passo Fundo, 15 graus. Na região central, em Santa Maria, 14. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 15 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 13 graus. Gente, com a trégua que a chuva deu nesse final de semana, o rio Jacuí deu uma baixada. Segundo a Defesa Civil, a medição de hoje na barragem do Fandango apontava para 20 metros e 35 centímetros, o que corresponde a 2 metros acima do nível normal do rio. Para fins de comparativo, no domingo o nível do Jacuí estava em 20 metros e 50 centímetros. A travessia da balsa Deusa do Jacuí ainda segue suspensa. E vamos ver agora mais mensagens da nossa audiência. Vamos ver recadinhos que estão chegando no nosso WhatsApp 51997697129. Muito obrigado a você que separa um tempinho na hora do almoço para mandar sua mensagem, para contar uma informação. Aliás, faça isso, faça parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo, contando aquilo que está acontecendo onde você está. Essa informação, inclusive, pode virar reportagem aqui, pode servir de alerta para quem está também perto de onde você está e assim trocando informações que a gente faz o NT Sul todos os dias. Vamos ver mensagens na tela? Gleice Kelly com a gente de Brasília, no Distrito Federal. Quem recebe benefício do governo consegue limpar o nome? Eu teria que ir no banco fazer o acordo? Eu devo mais ou menos R$5.000, diz aqui a Gleice Kelly. Ela está perguntando sobre o Desenrola Brasil. Minha amiga, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista tratando disso. O Bernardo Miller, nosso repórter, conversou com um economista e eu imagino que muitos brasileiros, né, estão buscando informações, estão precisando disso, precisando fazer uma renegociação para limpar o nome, né, como disse a Gleice Kelly. Então daqui a pouquinho a gente traz essa informação tão importante, já aqui no NT Sul. Obrigado, Gleice Kelly, pela pergunta.
O Giovanni está participando. A solução para o pescador que precisa ficar na beira do rio é fácil. A prefeitura precisa doar um terreno no São Lourenço ou no Capão Grande, diz aqui o Giovanni. Obrigado, Giovanni, pela participação. Boa segunda-feira para ti aí, viu? Quem mais? A Bia também está participando. Quero parabenizar a Corsan. Avisei pelo site que havia um vazamento de água na frente da minha casa, no bairro Quinta, pela manhã, e eles vieram arrumar. Falaram que só não arrumaram antes por causa da chuva. Gratidão, diz aqui a Bia. Obrigado, Bia, pela participação e pelo relato aqui no NT Sul. E daqui a pouquinho tem mais mensagens da nossa audiência. Você de casa pode continuar participando, seja no WhatsApp, seja nas nossas lives. Daqui a pouquinho a gente traz também mais recadinhos do nosso Facebook e também lá do nosso canal do YouTube. Gente, o aspartame, um adoçante artificial amplamente utilizado em refrigerantes e em outros produtos alimentícios, é possivelmente cancerígeno, segundo a Organização Mundial da Saúde. Apesar da classificação, a dose diária considerada segura não foi modificada. Amplamente utilizado em refrigerantes e outros produtos alimentícios, o aspartame é um adoçante possivelmente cancerígeno para os seres humanos. Foi o que afirmou a Organização Mundial da Saúde, embora a dose diária considerada segura de 40 mg por quilo de peso corporal não tenha sido modificada. Então, definitivamente, a OMS não está recomendando aos produtores que retirem ou que as autoridades retirem produtos do mercado. Mas seria importante considerar o fato de que há algumas preocupações que foram identificadas por alguns estudos. Ainda não de forma consistente e sem a clareza suficiente, mas certamente estamos aconselhando aos consumidores a limitar o consumo de adoçantes. We're certainly advising the consumers to limit. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da OMS avaliou pela primeira vez o nível de perigo do aspartame e incluiu a substância no grupo 2B de classificação. Outros produtos incluídos neste grupo são o extrato de aloe vera e o ácido cafeico. A Organização Mundial da Saúde destacou que a decisão de incluir o aspartame nesse grupo foi tomada com base em evidências limitadas, relacionadas ao câncer em humanos, em particular para o carcinoma hepatocelular, um tipo de câncer de fígado. Também foram observadas evidências limitadas de câncer em animais de laboratório. O adoçante é amplamente utilizado desde a década de 1980 e está presente em produtos como refrigerantes light, pratos prontos, chicletes, gelatinas, sorvetes, medicamentos para tosse e até mesmo em pastas de dente. É isso, né? Às vezes a gente quer cuidar da saúde, mas essas informações então são relevantes para que a gente fique ainda mais atento, né? E evite determinados alimentos, né? Para que a gente possa ter uma saúde mais segura. Gente, segunda-feira é dia de aprender como tratar alguma dor. É que a gente tem a participação do fisioterapeuta William Rosa com o quadro Dor Aqui, Dor Ali. E hoje nós vamos aprender exercícios para tratar bursite. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um quadro Dor Aqui, Dor Ali. Hoje nós vamos falar então sobre bursite. Todos os termos na área da saúde, basicamente, que tem esse sufixo -ite, estão atrelados à inflamação. Quem nunca ouviu, então, falar propriamente na bursite, numa rinite, numa sinusite? Então, gente, quando a gente escutar isso, a gente pode saber, ó, tem algo inflamado, algo não está ok, tá? No caso da bursite, então, essa inflamação é nas bursas. Essas bursas, então, elas são uns pequenos saquinhos, digamos assim, falando português bem claro aqui com vocês, composto por líquido sinovial. O líquido sinovial é aquele mesmo líquido que eu já tinha dito para vocês, que ele é produzido nas nossas articulações enquanto a gente está se movimentando. Eles ajudam na hidratação da nossa articulação para que a gente consiga fazer um movimento sem dores, tá, gente? Então, no nosso corpo nós temos centenas de bursas e elas geralmente estão posicionadas entre um contato do osso, no caso dos nossos ossos, com algum tendão ou com algum músculo. Durante o nosso movimento, então, elas ficam lá posicionadas, que é para não gerar um atrito, que é, na realidade, para suavizar esse movimento sem que a gente fique sentindo dores.
Aí o que acontece geralmente? Quando essa bursa inflama, a gente começa a ter um pouquinho mais de dor, perde amplitude de movimento em função dessa dor e perde também alguns graus de força. Hoje, então, eu vou estar dando 3 exercícios para a gente começar a já ganhar essa amplitude de movimento, tá? No caso, eu peguei aqui, selecionei as bursas do ombro aqui, que ela fica mais ou menos entre o nosso acrômio aqui, o nosso encaixe do ombro aqui, na nossa articulação, com o nosso húmero, tá? Que é esse osso aqui, tá? Vamos lá então? Eu vou dar 3 dicas agora e aí venham comigo. A gente só vai precisar de uma garrafinha d'água e os outros 2 exercícios é só o nosso corpo mesmo. Vamos lá? Vocês vão segurar essa garrafinha, vão se apoiar na mesa e vão deixar o braço bem solto lá, ó. E aí com o corpo mesmo, vamos fazer alguns movimentos pendulares em forma de círculos. Vamos fazer para frente, para trás e vamos dando esses movimentos aqui, ó. Por quê? Como a nossa bursa está inflamada, a tendência é que ela diminua a nossa amplitude de movimento. Então, movimentos que antes seriam fáceis, como, por exemplo, pegar algo no armário, só estender o braço e tudo mais, a tendência é que eles doam. Então, a gente vai começando a inserir esses movimentos, que é para o corpo entender que o movimento é saudável e que a gente pode ir começando a ganhar essa amplitude, tá? Quanto mais amplitude a gente tiver, melhor, beleza? Vou deixar minha garrafinha aqui agora e nós já vamos direto para nossa segunda dica, nosso segundo exercício, tá? Parede. Aqui eu tenho essa parede aqui, mas pode ser qualquer uma. Vai colocar a mão lá posicionada na parede, a palma da mão bem espalmadinha lá, e vai caminhando com os dedos na parede aqui, ó. Sentiu que doeu um pouquinho? Para, relaxa, espera um pouquinho. E vamos de novo, dá mais uma caminhadinha. Vamos para nossa terceira dica? Agora eu vou pedir um cortezinho aqui, porque eu vou precisar deitar na maca aqui e vou me posicionar, tá bom? Vamos comigo. Beleza, minha gente, já tô deitado aqui, bem confortável, né? Nós estamos usando aqui o meu braço esquerdo como referência, tá? Então, suponhamos que eu tenho uma bursite no meu ombro esquerdo e é aqui que eu estou com dor. O que eu vou fazer para ganhar essa amplitude de movimento deitado? Vou pegar no punho, meu punho esquerdo. O que nós vamos fazer? Vai subir o braço, ó, quem está fazendo a força é toda minha mão direita aqui, ó, meu braço direito. Vai subir o braço e vamos ganhando esse movimento aqui, ó, até onde a gente acha confortável. Ó, sentiu que aqui já está começando a ficar desconfortável, tá ruim, eu posso voltar. Zerei todo o movimento, relaxei um pouquinho, porque esse braço vai cansar um pouquinho também, e fui de novo. Lembrando que esse braço aqui, ó, no caso o meu braço esquerdo, ele é só o passageiro. Quem está carregando ele aqui, ó, quem está guiando toda a movimentação é o meu braço direito. Nosso objetivo é que a gente esteja ganhando em amplitude de movimento. Lembrando, muito importante em caso de bursite, a gente fazer a manutenção dessa amplitude de movimento, que é justamente para o corpo não ficar com essa imagem de que é ruim se movimentar. Aos pouquinhos a gente também vai adicionando carga nos exercícios e vamos, né, evoluindo para tratar essa bursite, tá, gente? A dica de hoje foi essa, peguei aqui o ombro em especial porque a maioria dos casos chegam aqui para mim, mas lembrando, nós temos bursas no joelho, bursas no quadril, né? São pontos de contato dos tendões e músculos com os ossos, tá bom? Valeu, essa é a dica de hoje, espero ter sido útil. Conviver com dor ninguém merece. Tem uma pergunta, tem uma dúvida sobre um assunto correlacionado a isso, a dores que eventualmente a gente tem, dor aqui, dor ali? Mande a sua pergunta. Quinzenalmente o William passa aqui no Telejornal NT Sul, às segundas-feiras, para trazer dicas, sugestões de exercícios para a nossa audiência. O número para você participar é o nosso WhatsApp, que a gente usa aqui na interatividade do Telejornal, 99769-7129. Mande aí o seu questionamento que a gente pode responder aqui para você. E olha só, cerca de 30 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com o início do programa federal Desenrola Brasil. Vão ser 3 etapas. As 2 primeiras
começaram hoje com a desnegativação de dívidas de até R$ 100 e renegociação de dívidas bancárias. A terceira etapa é em setembro e abrange devedores com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no CAD Único. Um economista esclarece o programa na entrevista de agora. Isso mesmo, Daniel. Começa nesta segunda-feira o programa do governo federal Desenrola Brasil, que é referente a uma disponibilização de negociação de dívidas de milhões de brasileiros que se encontram nessa situação. E a primeira etapa começa nesta segunda-feira com dívidas que chegam ali no valor reduzido de R$ 100, mas que muitos brasileiros, e é o principal grupo inclusive, se encontra nessa situação de dívida. Para tratar do assunto, eu vou conversar com o economista Matheus Froza, que também é professor universitário, e vai detalhar um pouco mais sobre esse programa, Matheus, que é um grande incentivo do governo federal renegociar essas dívidas, porque, querendo ou não, acaba movimentando a economia e dando poder a essas pessoas a reinvestir outros valores. Explica um pouco o Desenrola Brasil e os benefícios para essas pessoas que estão endividadas. Vamos lá. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu acho que é uma medida, primeiramente, uma medida extremamente importante, porque ela mexe com dois aspectos principais: os aspectos econômicos e também os aspectos sociais. Econômico porque movimenta, de fato, a economia, reestabelece o crédito de curto prazo, a longo prazo reestabelece o consumo, e esse aspecto financeiro. No aspecto social, quando eu tiro as pessoas do SPC e Serasa, quando eu possibilito a negociação, eu começo a trazer de volta a dignidade para as pessoas. E quando eu trago a dignidade para as pessoas, eu também trago principalmente a cidadania, o que elas começam a se dar importância e se inserir novamente na sociedade. Então isso é fundamental, por isso que é válido esse programa, o qual está sendo desenvolvido. Lembrando, são duas faixas do programa, a faixa 1 e a faixa 2. A faixa 1 contempla principalmente ali a renda que vai até 2 salários mínimos, também tem que estar inscrito no CAD Único, então possibilita eu fazer essa negociação, que são dívidas também que vão até R$ 5.000, isso é importante dizer. Agora, onde é que eu busco essa negociação? Não adianta eu ir até o banco lá buscar essa negociação, eu tenho que acessar o site do governo, vai ter um link lá do Desenrola Brasil, o qual eu coloco lá, eu posso fazer essa negociação no mínimo de um prazo de 12 meses. Os juros cobrados é outra coisa importante, este juros está limitado a 1,99, então é um juros competitivo de mercado, e isso faz com que as pessoas, principalmente, elas consigam uma parcela que vai, entrar, que ela vai não comprometer o seu orçamento através do Desenrola Brasil. Já a segunda fase é uma fase que vai contemplar dívidas de pessoas que ganham até R$ 20.000, nas mesmas condições, acessa o site que eu tenho lá, e o site tu vai acessar, vai poder negociar essas dívidas. Diferenças entre uma e outra. A diferença é que nas dívidas na fase 1, o que eu estou tendo agora, eu vou ter acesso a partir de hoje, eu posso renegociar a dívida de R$ 1,99 ao mês. Isso o governo está induzindo essa negociação e está oferecendo créditos aos bancos para que possa isso acontecer. Lembrando, não entram contas de água, não entram conta de luz, não entra financiamento imobiliário, não entra financiamento rural, não entra também dívida com os impostos. Me preocupa um pouco como economista, as pessoas têm que acessar o site do governo, ir lá ver a negociação, dar um clique, e desse clique fazer e imprimir o seu boleto, ou indicar um Pix, ou indicar uma conta. Por que eu falo isso? Muito cuidado com a segurança, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho um programa bom, eu vou ter também muito golpe no mercado, dando esse link do governo, e a pessoa não vai fazer a negociação. Acho que a grande questão envolvendo esse programa é os juros, que é talvez a preocupação por parte dessas pessoas que estão inseridas e precisam fazer essa renegociação. Como é que fica essa conversa do banco
propriamente com essa pessoa que pediu esse dinheiro e talvez os juros dessa dívida esteja elevado. Como é que fica a situação? Vamos lá, aí que eu tenho que ter muito cuidado nesse período. O juro está limitado a 1,99, então a pessoa tem que pegar de fato e saber qual que é a taxa de juros que ela está sendo praticada e sabendo que pode ser 1,3, pode ser 1,4, pode ser 1,5, pode ser 1,99. Então eu tenho que tomar esse cuidado quando eu for fazer essa negociação, se essa taxa de juros ela realmente é que está no programa dessa vamos dizer assim, dessa trava de 1,99 e que a pessoa vai ter acesso e que principalmente de 12, vamos lá, a oferta vai ser do mínimo de 12 meses e podendo chegar até 60. Mas aqui eu quero lembrar as pessoas, se a tua dívida, lembrando, quanto menor o prazo de pagamento, menor é o juros cobrado. Isso é importante. Então o governo pega, Matheus, essa injeção de recursos por parte do 13º também para incentivar a questão envolvendo o pagamento das dívidas. Um questionamento tem a segunda parte desse programa, que joga lá para o mês de setembro, se não me falha a memória. Aí uma dívida um pouco maior. Tem alguma dica para essas pessoas que estão com essa dívida um pouco maior conseguir fazer essa renegociação? Possivelmente essa pessoa que fez esse empréstimo, solicitou esse dinheiro, ela tem um recurso um pouco maior, ela tem uma entrada de dinheiro um pouco maior. Como é que fica essa questão envolvendo essas pessoas que têm uma dívida maior? Eu vou aproveitar a oportunidade e dar a dica aqui. Eu acho, na minha concepção, o que eu faria? Vamos lá, como educador financeiro. Tu ia até o banco já e perguntar o quanto é essa dívida. Eu preciso saber o quanto eu estou devendo. Esse é o primeiro ponto. Eu sabendo o quanto eu estou devendo, eu vou dizer, olha, eu posso esperar até dezembro para entrar na segunda faixa do programa Desenrola, do governo federal e renegociar essa dívida. Tá? E quanto que eu preciso de entrada hoje para mim já negociar essa dívida hoje com juros de 1,99 e começar a pagar o banco agora? Eu posso antecipar esse pagamento, eu posso forçar uma negociação, eu posso disponibilizar a minha renda para pagar agora. E isso tu pode fazer desde hoje. Ir até o banco, olha, eu tenho uma dívida aqui, eu vou estar inscrito no programa Desenrola, muito provavelmente em setembro, quando sair, mas em julho eu já quero começar a pagar. Existe a possibilidade de eu pagar esses 2% ao mês aqui, já iniciar a pagar, eu já sair do SPC e Serasa? Isso é interessante. Se o banco falar que não, então não tem problema. Então eu vou juntar o dinheiro, eu vou fazer uma reserva do mês de julho, do mês de agosto e no mês de setembro, que são 3 meses, vou juntar, vou dar uma entrada lá em setembro e vou participar do programa Desenrola. Isso que então nós podemos negociar essa possibilidade e como tu bem lembraste, a pessoa que deve até 20 mil reais, ela tem uma injeção de recursos muito maior e que possibilita esse tipo de negociação. Isso por si só é interessante. Nós temos que seguir essa lógica. Eu não posso fazer uma dívida, tá, sem o quitar outra, principalmente porque esses programas do governo eles não vão ser algo recorrente. Então isso não vai acontecer de novo. Então aproveita essa oportunidade de um juros mais baixo, paga, negocia, te reinsere no consumo, mas só faz uma nova dívida depois de quitar essa. Ok, Matheus. Obrigado por nos atender e sucesso. Eu agradeço a oportunidade e sempre à disposição. Um grande abraço. Ok, Daniel, relato então do economista Matheus Froza, esclarecendo o programa Desenrola Brasil, que começou hoje, segunda-feira. E atenção, cuidado com o golpe. Ao momento que se abre muito leque para fazer essas renegociações, a gente sabe que sempre tem as pessoas de mau gosto dentro desse cenário, desse mundo, que acabam ludibriando as pessoas e abre o caminho para o golpe. Então, atenção, se você está inserido dentro desse grupo de dívidas juntamente com os bancos, cuidado na hora dessa negociação, se informe bem, procure a sua agência, procure o seu banco e converse com eles. De certa forma, tem o site, tem os endereços, tem propriamente o telefone ou até mesmo você pessoalmente procurar a sua agência. E o NT Sul fica por aqui. Ótima semana para você. Fique com a Novo Tempo. Tchau!